sou o professor Falcão, já estou aqui nessa instituição há 28 anos, já passei aqui pela coordenação do curso, pela direção do centro, pela pró-reitoria de extensão, recentemente coordenando o curso de pós-graduação em Geografia e agora somente muito feliz, dedicando exclusivamente às atividades enquanto professor, pesquisador e extensionista. Eita, falar da trajetória é falar de um bocado de tempo, hein? Eu tenho 28 anos aqui na instituição, na UVA, enquanto professor. E já trouxe comigo 11 anos enquanto técnico de laboratório lá da UFC. Então é uma trajetória de 39 anos. Particularmente aqui na UVA, ao longo desses 28 anos, o que eu poderia deixar registrado é que ao chegar aqui, era uma universidade assim bem tímida, bem pequena, né, com seus 5 cursos. Então, essa progressão, esse crescimento, e além do crescimento, o desenvolvimento da instituição, a gente teve o privilégio de acompanhar em todas as suas dimensões, certo? Enquanto professor, me cheguei aqui ainda sem mestrado, né? Fui aqui, saindo daqui, indo a Uberlândia, que eu fui fazer o meu mestrado, e posteriormente indo à USP fazer o pós-doutorado, que eu acompanhei e acredito que devo ter contribuído de alguma forma para o que a UVA é hoje. A UVA é uma extensão de mim, no sentido profissional, lógico, né? Você está há 28 anos numa instituição e passando pelas etapas que eu consegui desenvolver aqui, assumi uma coordenação de curso, estando aqui há pouco tempo, né? Aí você já se sente, tem aquele lado de proximidade com os alunos, né? Principalmente com os alunos da graduação, né? Você se envolve muito tendo essa atividade, além, claro, de ser professor pesquisador, né? Depois tive a oportunidade de assumir uma direção de centro, direção aqui do Centro de Ciências Humanas. Então, você começa a inserir novos elementos e, consequentemente, os seus atributos na sua formação, você enquanto pessoa, enquanto profissional, porque você amplia a visão. E quando você amplia a visão e incorpora as boas coisas, consequentemente, faz de você melhor, né? Quando você se permite a isso. E depois eu tive a oportunidade muito bacana, né, de experimentar a pró-reitoria de extensão. Quando eu digo experimentar, é vivenciar, né? De fazer a pró-reitoria de extensão junto com os colegas e daí a amplitude de chegar mais de perto às comunidades, né? Então isso é muito somatório em você. Imagina você, no vai e vem da universidade junto às comunidades, né? A comunidade indo e vindo, é o extramuros da universidade, né? Então o que é que acontece com o que você me perguntou, o que é a UVA para você? É fazer parte do crescimento e desenvolvimento profissional. E associado a tudo isso ainda tem a pós-graduação. Você se insere na pós-graduação, que é um nível de formação mais especializada, digamos assim, né? E que tem uma dimensão ainda mais ampla, porque extrapola os muros do Estado. Nós temos alunos aqui de vários estados. Então, para te responder essa pergunta, o que é a UVA para você, você tem que fazer um recorte, né, bem feito, de todas as etapas que você vivenciou, né? E muitas delas, pode notar, todas estão ligadas ao quê? Ao aluno, estão ligadas à sala de aula, na sua dimensão de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, a UVA, para mim, quando eu falo da UVA, eu falo com alegria, falo com satisfação, né? Então quer dizer que é uma coisa muito boa quando você leva para esse contexto. O aluno da UVA é um herói. É um herói, por que eu digo isso? Não é o super-homem, nem o Homem-Aranha, não é a Mulher Maravilha, não é isso não. É aquele aluno que acorda cedinho, pega o ônibus, algumas vezes 100 km, 90 km, para chegar aqui cedinho. Tu imagina se acordar 4 da manhã para estar aqui?
Eu faço até uma brincadeira aqui. O pessoal que mora mais longe chega primeiro que quem mora em Sobral, né? Porque obedece o horário do motorista, não é porque é mais estudioso não, é porque obedece o horário do motorista. E eu que moro aqui em Sobral já demora um pouquinho a chegar, fica mais acomodado, né, e tal, essas coisas todas. Mas o aluno da UVA, ele simboliza bem a importância da interiorização do nível superior no estado do Ceará, no Nordeste e especificamente no estado do Ceará, né? É aquele aluno, é aquele cidadão, é aquela pessoa que precisa ser cidadão através de ter direito ao ensino público gratuito de qualidade. Então é esse aluno, um herói, ao acordar cedo, né, ao chegar aqui, que por muito tempo, esse aluno não teve disponível um restaurante universitário, né, e que há de anos para cá, né, por força da luta estudantil, por força da luta do sindicato, né, foi atribuído essa ferramenta que é super importante para o aluno. E hoje esse aluno herói já consegue ficar um pouco aqui, já consegue ficar o dia todo aqui com a residência universitária, que foi fruto da luta do aluno também e do sindicato. Esses foram os maiores agentes dessa conquista. Então esse aluno consegue passar o dia todo aqui. E é esse aluno da UVA, eu digo isso porque eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo desses 28 anos que eu já estou aqui, esse aluno que está assumindo cargos no seu município, né, que hoje são professores, que hoje são secretários de educação, alguns até prefeitos, e é esse aluno que tem um dever moral e a obrigação moral de, por ter passado essas dificuldades, a assumir esse cargo, retribuir com qualidade para os outros alunos, né, e não repetir erros históricos do passado, em que esses alunos tinham ainda mais dificuldades do que o que tem hoje. É uma conquista recente, fruto dessas duas categorias, a classe estudantil, o sindicato e começado a feito, né, na época do professor Colasso. Então, é bom que se registre que essa conquista do restaurante universitário e da residência universitária, ela foi posta na época do reitorado do professor Colasso. Mas foi feito por conta de dois segmentos, estudantil e sindicato dos professores dessa instituição. Eu vivenciei realmente, fui coordenador adjunto do curso de graduação, fui coordenador também do curso de graduação em Geografia, eu coordenei uns projetos na época do CVT, Centro Vocacional Tecnológico, na época o reitor era o professor Teodoro. Esses projetos eram do Fundo Nacional de Amparo ao Trabalhador, em que ele visava, o objetivo era formar pessoas. Então a gente buscava profissionais qualificados aqui na própria UVA, professores, para ministrar cursos das mais diversas ordens, das especificidades que a UVA poderia exercer, como o pessoal lá da Química, né, tinha muitos cursos de material de limpeza, né, e do turismo, e isso aí foi um primeiro contato, digamos assim, extramuros. Depois eu tive a oportunidade de ser diretor aqui desse Centro de Ciências Humanas, né, que também foi uma oportunidade assim ímpar. Eu lembro muito bem, na época de diretor, esses materiais que tem hoje aqui no DEDIS, que tem lá na Pró-Reitoria de Graduação, aquela estrutura de armários deslizantes, né, que a época era uma modernidade incrível. Quem trouxe primeiro fomos nós que esses processos licitatórios da UVA, a época 2009, quem começou foi aqui, começou pelo Centro de Ciências Humanas, começou pela nossa gestão. Então isso acho que foi um legado assim, legal que a gente deixou. Na época também de diretor, esses editais que saem hoje, que de recursos para vocês, os alunos, na época, quem instituiu primeiro foi por aqui, foi pelo Centro de Ciências Humanas. Assim também como esses editais de participação de eventos para os professores. Então isso foi uma experiência muito legal. E uma outra função coisa assim foi Pró-Reitoria de Extensão. Eu passei 5 anos à frente da Pró-Reitoria de Extensão, que foi uma experiência assim agradabilíssima, profissional e pessoal.
Por que isso? Porque realmente a gente fazia o além dos muros, né? O extramuros, né? da instituição, e o intramuros, né? Que era trazer a comunidade para cá. Porque a extensão não é só você levar conhecimento, saber da universidade à comunidade, não. É a troca de saberes, né? Também é trazer as comunidades para a universidade. Olha, ser pré-reitor de extensão foi um desafio. Eu lembro quando o professor Colasso me convidou, ele dizia: olha, professor, eu nunca fui pró-reitor de extensão, não. Nunca fui extensionista, não. Ele disse: olha, Falcão, você foi sim, você coordenava projetos, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então você, mais do que ninguém, tem uma experiência aqui em comunidades incrível. Então a diferença é que você vai fazer isso agora nos cursos. E eu lembro muito bem que um dos primeiros projetos nossos foi no Núcleo, né, o curso de línguas estrangeiras. O curso de línguas estrangeiras, ele tinha 60 alunos, o máximo que ele tinha era 60, 90 alunos, e a gente sentia que ele poderia ser potencializado. Então o que a gente fez? A gente trouxe, de fato, a gente incorporou na extensão. Isso? E conversamos lá com os colegas do curso de letras, e dissemos: olha, quantos alunos nossos do curso de letras são capacitados a ministrar aulas já no núcleo? Porque a gente está pretendendo expandir. Então nós conseguimos identificar alguns professores. E como era o funcionamento? Alguém tinha que pagar esse professor, porque não existia bolsa. E o curso de línguas, quando a gente recebeu, estava um pouquinho caro para o aluno, nem todo mundo podia fazer. Então a proposta foi o seguinte: o aluno ia pagar pouco, ia ser associado ao IAD, e o professor ia receber por hora-aula. Houve um questionamento no começo: mas como é que pode, os alunos vão pagar? Os alunos começaram a questionar. Aí eu saí da minha mesa e: então você sente na minha cadeira e diga aí qual a sua proposta, para você, para o seu colega dar aula e não receber, e você dar aula e não pagar. Aí a pessoa não tem uma proposta, então vai ser assim mesmo, certo? Então passamos de 90 alunos, 60, 90 para 200 alunos no primeiro semestre, e no outro já tínhamos 300, 400 alunos. Então parece que a coisa ampliou-se para os nossos alunos. A gente abriu essa oportunidade de ter conhecimento de línguas. Só que a gente achou pouco, né? Por quê? Porque só quem estava sendo contemplados eram os alunos da universidade. Os meninos lá da Taperoaba queriam cursar aula. E os meninos do Sumaré, de uma escola que tinha lá, eu esqueci o nome agora, também queriam cursar e não tinha como chegar. Então o que é que a gente fez? Conversamos com os professores e: pessoal, vamos fazer um curso de extensão em comunidades. Vocês preparam o aluno de vocês para dar aula, e esse aluno vai dar aula lá no Sumaré, lá em Taperoaba. De repente a gente estava com uns 300, 400 alunos na sede em Sobral, e nós estávamos com o aluno em Sumaré, aqui ao lado, no Colégio Militar, que antes era o Jarbas Passarinho, e lá em Taperoaba. Nós tínhamos um universo, para não correr risco de errar, de 200 a 300 alunos. Quer dizer, nós saímos de 60 alunos para um universo de 600, 700 alunos. Então esse foi um projeto muito legal, muito gratificante. Hoje eu encontro ex-alunos que foram professores, né, e ainda lembram desse momento. Um momento gratificante. Um outro momento também muito legal era na Academia Agis. A Academia Agis, também da nossa instituição, era no mesmo nível que o núcleo. Intensificamos lá também a forma de atuar, colocando mais alunos e colocando professores e ex-alunos. E todos esses professores com carteira assinada pelo IAD, tanto da AGES como do núcleo. Recebiam os direitos, tudo direitinho. Certo? E o aluno pagava pouco. Então conseguimos modernizar os equipamentos da AGES. E o diferencial é que final de semana, aquele aluno da educação física que tinha um projeto em comunidades, fazia isso aos sábados e domingos para as comunidades.
E ele fazia isso e os alunos da comunidade eram atendidos gratuitamente. A condição que tinha dessa gratuidade era ele apresentar um documento da escolaridade, que estava acompanhado nas escolas e tal. E mais do que isso, esse aluno que vinha das comunidades, que deixou de jogar bola na beira do rio, como chamava, ou em outros lugares da rua, ou falta de estrutura, eles tiveram a estrutura para desenvolver o projeto, no contexto, né, da educação física, como também eles tinham a oportunidade de cursar gratuitamente o curso de inglês no núcleo. Então isso também foi um momento de muito crescimento profissional para todos os envolvidos, eu e a equipe que estava trabalhando nesse contexto. E um outro projeto bem marcante que eu também achei, sim, esse realmente me tocou muito de perto, é que nós criamos aqui o pré-veste da UVA. Existia um outro curso de pré-vestibular que usava o nome da UVA, mas não era da UVA, era pago e só tinha a estrutura da universidade, mas o pré-veste foi genuinamente da UVA. Foi criado na nossa gestão. Como ocorreu isso? Um aluno, 2 chegaram no meu gabinete, eu recebia muito aluno na minha sala. E disseram, professor, eu quero estagiar, eu quero dar aula em alguma escola e não estou conseguindo, e eu tenho que ter esse estágio. Então eu fiz um desafio para esse aluno. Você consiga mais X alunos dos cursos de graduação que estão na mesma situação, que querem ter uma sala de aula. E eu vou dar uma sala de aula para vocês. Vai ser uma sala de aula do pré-vestibular. Aí o aluno disse, é mesmo, professor? Aí ele acreditou, foi atrás dos alunos. E eu acreditei nele e fui lá na UES e peguei as apostilhas do vestibular de lá. Conseguimos uma sala de aula à noite. Lá, eu esqueci o nome do local, onde ficava, na entrada da UVA, onde hoje é o restaurante, ficava um local que era ligado à igreja católica, pedi o padre em uma sala, e ele me alugou. Ele disse, eu alugo R$10 para cada aluno. E eu digo, professor, padre, aqui tudo é de graça e o senhor vai pedir um valor? Aí ele disse, eu não preciso desse valor, esse valor só é para o aluno que vai sentar aqui e valorizar, ele está aqui toda noite. Eu, tá bom, acredito no senhor, pai. Vamos lá, fizemos isso aí. Só que nós não tínhamos alunos. Nós tínhamos os professores, a sala, mas não tínhamos alunos. Então, eu andei nos corredores da UVA, comecei a conversar com os funcionários. Lá tinha uma senhora varrendo, não vou citar nomes. E digo, olha, nós estamos com esse projeto, você quer participar? Ela disse, eu não, mas o filho da minha sobrinha. E assim foi, criamos a primeira turma de 30 e alguns alunos. Essa primeira turma não deu para abrir edital, que foi tudo no improviso. Era experimental, digamos assim. E desses 30 e poucos alunos, pegaram um semestre todos correndo. Se eu não me engano, entre 12 a 15 pessoas foram aprovadas no vestibular. Então isso foi um marco significativo. Nenhum dos professores que ministravam disciplina, nenhum ganhava um tostão, só ganhava o certificado, porque não tinha bolsa, né? E se doavam assim intensamente. Aí na segunda turma a gente abriu um edital de seleção, porque o ambiente é público, né? Tem que ter um edital de seleção. E a gente viu a coisa crescer, certo? Por estímulos de aluno. Quem fazia toda essa dinâmica de captar professores da própria instituição eram os próprios alunos, claro, junto com a Pró-Reitoria de Extensão. Bom, então foram projetos, esses 3 projetos foram marcantes. Além de que, deixar registrado, né, que os primeiros editais do PROERT, MEC, foram concedidos também na época que a gente era pró-reitor de extensão, que os cursos de graduação começaram a enviar projetos, né, para a CAPES, né? Então isso foi muito gratificante, além do primeiro projeto do PET, né? Isso também foi na nossa época que a gente cadastrou a UVA, né? Se eu não me engano foi o professor Israel que enviou o primeiro projeto, tá certo? Junto comigo também, né? da geografia, mas o dele foi o primeiro a ser aprovado. Então são coisas que a extensão vivenciou, que se eu fosse falar aqui era o dia todo, mas eu vou deixar reservar só nesses. Então as dificuldades nas universidades públicas, elas são parecidas, o que muda são as intensidades.
Sim, questão de estruturas laboratoriais. A gente tem que entender o seguinte, seja em qualquer universidade, tem que ter a base estrutural. Mas para a realização de projetos, de recursos, muitos desses recursos estão associados à aprovação de projetos dos professores. Então, a nossa dificuldade, que eu acho, não estou procurando culpados, mas a nossa dificuldade hoje é na aprovação de projetos. Se você fizer um recorte de 15 anos para cá, ou de 10, os professores que aprovam projetos junto ao CNPq e junto à CAPES são os mesmos. E nós já temos um núcleo de doutores bastante significativos. Então, quem deve suprir as nossas dificuldades somos nós mesmos, claro, tendo a estrutura básica. A universidade tem que oferecer o laboratório, os equipamentos, ou algum equipamento, tem que oferecer ônibus de transporte para as atividades de campo. E a partir daí, nós com o nosso crescimento é que devemos fazer a coisa crescer. Como um exemplo muito claro disso é a pós-graduação. Hoje nós temos pouquíssimas pós-graduação, falar acadêmica, né? Eu não vou falar profissionais, todas são importantes, deixar claro. Mas algumas, a pós-graduação é que faz hoje o curso desenvolver. Só a graduação você está concorrendo num mercado que você fica para trás. Então, se você não tiver uma pós-graduação que alimente mais a universidade, que leve ao aluno um olhar diferenciado e um olhar do próprio do que a sociedade precisa naquele momento, desenvolver ainda mais a nível de pós, então você corre riscos de ficar para trás. Se você chegar na UVA hoje, alguns cursos dizem, eu não posso ter uma pós-graduação, um mestrado, porque não tenho condição laboratorial. Tudo bem. Mas tem outros que têm, e vários outros têm. E vários desses que têm doutores suficientemente para isso. Porque uma pós-graduação você precisa ter 10 doutores. Vários colegiados têm. Só que não tem currículo. Não tem currículo porque não tem pesquisa. E não tem pesquisa, aí entra, né, os porquês das dificuldades. Mas é bom que a pessoa pense, que a gente deixe registrado. Nós somos a UVA, nós professores, alunos. Os alunos vão 5 em 5 anos renovando, né? Digamos assim. Mas nós é que vamos ficar aqui, né? Hoje com a reforma da Previdência, nós é que vamos ficar 40 anos aqui. Então, tem que se pensar bem no que se quer para o futuro. Universidade é algo muito coletivo. Não adianta um professor, 2, 3 fazer... tentar fazer o máximo e os outros não fazer. O curso de Geografia é um bom retrato de coletividade. Eu vou usar esse termo. Certo? Quando a gente lembra que nós tivemos aí, quando nós chegamos aqui, né, esses 20 e poucos anos atrás, a primeira pesquisa que eu fiz, a primeira, lembra como se fosse hoje, foi ver quantos professores de Geografia tinham atuando nas escolas que tinham formação de Geografia. Desses ônibus todos, desses municípios todos que a UVA atende. Só tínhamos um professor formado em Geografia, Francisco Francivaldo Romão de Souza, lá de Ibiapina. Era o único professor de Geografia lecionando Geografia. E por ironia do destino ele não estava em sala de aula, ele estava na coordenação. Moral da história, nós não tínhamos nenhum professor de Geografia. E hoje, se tu vai aqui no Colégio Militar, que antes era o Jarbas Passarinho, tu vai ter um professor de Geografia. Se você vai ter em qualquer escola dessa profissionalizante, é um professor de Geografia. Se você vai lá em Pires Ferreira, o professor é de Geografia. Você encontra professores de Geografia de todas as ordens. Olha que eu estou falando só da licenciatura. Se você for das prefeituras, você vai ver que vários profissionais são formados em Geografia, estão lá fazendo mapeamento, análise ambiental. Então, só em você ver essa realidade, você já sente o retorno profissional. O profissional, imagine o retorno à sociedade em si. Porque quando você tem uma formação
que reflete a natureza, reflete a sociedade, a organização territorial, aquele seu ex-aluno ele vai refletir lá no município dele. Consequentemente, os valores que ele vai querer da gestão, né, são diferentes. O Fórum do Semiárido, eu lembro muito bem, eu criei esse fórum em 2009 enquanto pesquisador. Ele saiu do meu laboratório. O laboratório era o Laboratório de Pedologia e Processos Erosivos. Em função do desenvolvimento do fórum, a nomenclatura também do fórum mudou. Ficou Laboratório de Pesquisa e Extensão do Semiárido. Então o fórum já teve uma grande incidência. De 2009 para cá, nós tivemos 6 edições. Ele começou como Fórum do Semiárido, depois a nomenclatura passou para Fórum Brasileiro do Semiárido e hoje é Fórum Internacional do Semiárido. Então ele vem evoluindo e nos seus diversos olhares. Hoje a gente já, através das parcerias, através da rede de pesquisa, hoje a gente já dialoga com o pessoal da Argentina, com o pessoal de Portugal, né, com o pessoal da Espanha. Então a abrangência dele intensificou, mas não perdeu a sua característica de ser realizado em Sobral, certo? E de sempre também procurar dar respostas, não ficar só no mundo teórico, que é importante, mas também você tem que trazer respostas. E a perspectiva do fórum é continuar o que ele é agregar profissionais interessados no ambiente semiárido, certo? Em trazer respostas, em procurar produzir. Quando a gente fala em produção acadêmica, sempre a gente fala na escrita, né? A academia por si só, uma das bases é a escrita. E a escrita sai através dos seus livros, dos seus artigos, porque é isso que deixa o registro para as outras gerações. É isso que deixa o aprendizado. Tá bom? E essa escrita pode ser tanto em nível teórico ou nível prático. Mas a perspectiva do fórum é que em 2026 a gente tem uma nova edição. Tá bom? Vamos trabalhar com as temáticas, sempre é de caráter interdisciplinar, né? Sempre a gente envolve geógrafos, biólogos, agrônomos, historiadores, cientistas sociais, dependendo da temática, pedagogos. Certo? Mas uma coisa também muito satisfatória é que a gente encontra muita gente que já participou de uma edição do fórum. E as pessoas perguntam, né, professor, quando é o próximo fórum? Ele já faz parte da agenda daquelas pessoas interessadas no semiárido. Isso aqui é bom. Agora mesmo está ocorrendo uma seleção do INSA, né, que é o Instituto Nacional do Semiárido. E eu soube lá que um dos proponentes, né, a direção, deixou registrado lá, falou do fórum, né, deu indicativos do quanto o fórum faz bem na academia, quanto faz bem, em especial para o Nordeste. Tá bom? Eu tenho uma plena consciência que faz bem. Isso eu tenho uma plena consciência, certo? Eu fico às vezes pensativos, né? Aí volta aquela perguntinha que tu me fez, qual a dificuldade que o professor da UVA tem? Eu fico pensativo nesse sentido, porque quando a gente faz um fórum, realiza um fórum desse, né? Às vezes o próprio órgão de fomento nosso, né, a FUNCAP, às vezes não tem recurso suficiente, ou não sei lá o que, ou aparece outro melhor, né? Mas não tem assim, recurso disponível para contribuir. Né? Então isso deixa a gente assim, um pouco preocupado. Né? Preocupado, o fórum vai existir de qualquer forma, mas preocupado na dimensão que poderia ser ainda melhor para o aluno. Porque a gente faz o fórum para quem? Para vocês, não é para os alunos, não é para a gente. O público são vocês, o público maior são vocês, né? A resposta maior tem que estar em vocês. Olha, para os atuais eu faço parte do programa de pós-graduação em Geografia aqui da UFA. A minha contribuição está em aprovar projetos junto ao CNPq, junto à CAPES, à FUNCAP, porque isso reflete na melhoria do curso, reflete na melhoria da pesquisa, reflete na melhoria das publicações. Então, digamos que essa é uma forma de retratar a contribuição
além do dia a dia, né? Que é as disciplinas, as salas de aula, as pesquisas, as orientações, né? Hoje eu sou o único bolsista produtividade do CNPq aqui dessa instituição. Não falo isso, não é me gloriando nem nada, eu falo isso assim com um sentimento muito de preocupação, porque em uma universidade toda você só ter um bolsista de produtividade do CNPq é algo preocupante. Você vai falar ali dos colegas da UFC, dos meus amigos da geografia, só o curso de geografia da UFC, só apenas no curso de geografia tem 8 bolsistas de produtividade no CNPq. Né? Você tem na UFRN, nessa última seleção de bolsistas produtividades, né, você vê a relação, a universidade chama, conversa com as pessoas, a UFC também faz isso, né, agradece o professor, e aqui na UVA não existe ainda essa visão, né? Você é um bolsista de produtividade CNPq e você não é nem esse reconhecimento não é isso, que os colegas têm reconhecimento, não tem a visão, né? É visão de como propagar, de como chegar lá, de como fazer a nossa pós-graduação chegar a esse patamar de ter mais bolsistas de produtividade do CNPq. Isso é importante? É importante. Por quê? Porque o bolsista de produtividade tem mais possibilidade de aprovar projetos junto ao próprio CNPq, a CAPES e a FUNCAP. Então a relação não é no título, não é de ter essa logomarca, não é ter esse carimbo, não. Mas a relação é de produzir melhor ainda o processo avaliativo da própria universidade na pós-graduação. Certo? Eu vejo dessa forma. E quanto aos outros cursos de pós-graduação, sempre a gente fica aberto para as conversas, não é isso? Mas isso vai depender muito dos outros colegiados, da pró-reitoria, esse chamamento. O doutorado em geografia, a primeira fala sobre o doutorado surgiu logo na primeira coordenação do curso. Professora Virgínia, professora Isorlanda, na época elas eram as coordenadoras e tinha já uma parceria com o Piauí. Tinha essa ideia dessa proposta. Então essa sementezinha foi plantada anteriormente. Quando nós assumimos a coordenação em 2016, eu já tinha uma experiência de pós-graduação, porque eu já havia trabalhado na UFC, no curso de pós-graduação em agronomia, e a primeira proposta, o primeiro projeto da pós-graduação aqui da geografia, ele foi construído ainda nessa mesa enquanto eu era diretor, junto com o colegiado da geografia. Certo? Então, quando nós assumimos a coordenação em 2016, a gente conversou com o pessoal do Piauí, da Universidade Federal do Piauí, fomos lá, e conversamos com o pessoal da Universidade Federal de Roraima, porque os 3 cursos não tinham condição de enviar um projeto só. Então nós juntamos, potencializamos 3 cursos e enviamos a proposta para a CAPES, na época que abriu o edital específico. A proposta foi bem construída, mas foi rejeitada porque houve uma falha administrativa. Alguns de nossos colegas estavam em mais de uma proposta e não podia. Não estava muito clara a regra do jogo, né, digamos assim. Então, a comissão diária fez uma série de apontamentos no projeto para melhorias, né, aproveitou e fizeram isso, foi muito bem aceito. E nós resolvemos, no outro edital, enviar uma proposta só. Enviamos sozinhos. A proposta que hoje está na CAPES, vai sair o resultado agora, em outubro e novembro, essa proposta que foi feita coletivamente pelo nosso colegiado, todos os professores participaram, todos os professores do curso de geografia, os que estão aí, de nosso curso, participaram da proposta e foi uma proposta única de nosso curso. Não teve nem pai nem mãe da criança, realmente foi coletiva. E enviamos e estamos aguardando o resultado. E tem tudo para dar certo. É importante. Bom seria que ela já fosse a 10ª, a 20ª, era sinal que já existiriam outros, né? Esse aqui era o bom. Mas ainda nós estamos naquela fase ainda de
de alguém ser o primeiro, né? Alguém ser o primeiro, ser o segundo, né? Enquanto não passar essa fase, quer dizer que nós estamos pecando administrativamente. No futuro, não é como eu vejo, vou dizer como eu espero. Faz tempo que eu digo isso. A uva, ela só vai desenvolver ainda mais quando houver uma maior inserção de todos os cursos. Digamos que a uva está crescendo, né? A uva está crescendo, é fato. Mas na minha visão ela não está ainda desenvolvida ao ponto que deveria estar. Então ela teria que crescer e desenvolver. E isso só vai ocorrer, na minha visão, quando houver uma eleição direta para reitor. Enquanto não houver uma eleição direta para reitor, não vai desenvolver em sua plenitude. Eu não estou dizendo aqui que a reitoria está fazendo um mau trabalho. Não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma. E nem que está fazendo um bom trabalho. Não é isso. O que eu estou dizendo é que num processo democrático que tem hoje nas escolas, né, você escolhe seus parlamentares, digamos assim, você envia lista tríplice com participação de todos em vários órgãos. E nas outras universidades, irmãs aqui ao lado, quando eu digo irmãs da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, a UVA ainda comete esse erro, esse engano. Então, a partir do momento em que houver uma eleição direta, elegermos a reitoria específica, essa vai ter, digamos assim, maior fluidez das escolhas dos seus pró-reitores, de seus diretores, num nível de liberdade maior. E, consequentemente, poderá chamar a todos, fazer aquele chamamento e dizer: foi você que me escolheu e agora me dê a mão para a gente caminhar junto com esse projeto ABC. Porque, caso contrário, esse chamamento não vai ser tão intenso. Você lembra de uma coisa que eu disse antes? Não existe o trabalho do professor Falcão, nem do professor ABC, existe o trabalho do coletivo. Da mesma forma é a administração de uma universidade. Então eu acredito, se isso vir a acontecer, o quanto mais rápido possível, a gente vai poder ainda desenvolver melhor a uva. Porque nós estamos ainda carentes desse desenvolvimento, principalmente na pós-graduação. Você vê hoje aí as universidades, não vou citar o nome de universidade, as universidades particulares, hoje já com seus cursos de pós-graduação e ampliando. Você vê as universidades públicas que também tem hoje, como os institutos federais, ampliando a sua pós-graduação, e nós não estamos ampliando. E você vê o número de alunos, né? O número de alunos está diminuindo em todas as instituições. Por que isso? Porque existe mais universidades. Aqui em Sobral, na Serra Grande, né? E em outras localidades. As universidades, os centros universitários estão espalhando. Agora você tem que trabalhar com os centros universitários de qualidade. E essa qualidade, pode ter certeza, perpassa para a pós-graduação. E nós ainda estamos pecando na pós-graduação. Mas eu vejo com os bons olhos que a gente vai conseguir, porque a gente tem que ver com motivação. Se parar a motivação, se parar os bons olhos na visão, aí a coisa não funciona. A gente tem que ver a coisa com alegria. E a uva já deu e dá alegria a muita gente, né? Essa é a realidade.